partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pode se assentar, louvado seja Deus. Abençoe os irmãos. Aleluia. Irmãos, como é maravilhoso, né? Nós podemos ter a oportunidade de adorar o Senhor Jesus, estarmos na sua casa. Nós sabemos que os dias são maus e as dificuldades têm se levantado. E o inimigo tem colocado muitas barreiras para tentar impedir que nós possamos estar unidos buscando a presença do Senhor. Muitos têm recuado, muitos têm desistido, muitos têm desanimado. Mas o Senhor ainda tem levantado um povo, e como sempre aconteceu, Ele sempre tem um remanescente, alguém a qual tem resistido e tem permanecido. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Quando Jesus estava finalizando o seu ministério terreno, esse texto ele se dá nesta ocasião, quando Jesus está terminando o seu ministério. Na verdade, ele já tinha cumprido a sua missão e estava ali agora para fortalecer os seus discípulos, porque devido a tudo que tinha acontecido, ele, como seres humanos, irmãos, estavam perplexos, porque na verdade não era aquilo que eles estavam aguardando, galera. Nós criamos, é impressionante. Nós estávamos aqui na sexta-feira e estávamos falando um pouco sobre a questão do casamento, da comunicação, e como nós somos criativos quando nós queremos criar uma desculpa, Como é mais fácil, seria muito mais fácil você dizer: perdão, eu errei, mas não. Você vira praticamente um produtor de novela para poder justificar e não ter que falar para alguém que você errou. E muitas vezes a gente chegava lá e falava: só isso, só eu errei, me perdoe, vamos continuar. Mas, na verdade, o que aconteceu com os discípulos é que eles já tinham feito uma narrativa, eles já tinham criado uma história. Eles entendiam que Jesus iria vir como rei, montado num cavalo branco, e ele ia dissipar os romanos ali, porque aquela época era uma época de submissão, de escravidão. Eles tinham que pagar tributos aos romanos, e eles imaginavam o seguinte: Jesus vai chegar, vai arrebentar com tudo, vai quebrar tudo, vai sentar no trono, e a partir de agora vai ser só vitória. Então eles tinham criado uma história, mas não era nada daquilo que eles pensavam. Muitas vezes talvez você chegou e entregou a vida para Jesus e falou: olha, alguém me falou que quando eu aceitasse Jesus a minha vida iria mudar. E de fato a sua vida mudou, mas não era muito bem aquilo que você estava pensando. As lutas, elas continuaram, elas sequenciaram. A única diferença é que agora você tem paz de espírito, aleluia. A partir do momento que você entrega a vida para Jesus, você já não está mais submisso à vontade da carne, porque o Senhor Jesus, através do seu sangue, te dá vitória e te dá liberdade para você fazer o que bem você quiser. O que não acontecia quando você estava lá no mundo, porque você estava submisso à vontade da carne. Você lembra quantas vezes você não queria fazer alguma coisa, mas de repente você se pegava ali, fazendo aquelas coisas que não agradavam a Deus? E a partir de então, agora, quando você se submete à sua vontade, quando você entrega a sua vida de fato para Jesus, a partir de então o pecado já não tem poder sobre a sua vida. A partir de agora o pecado ele já não comanda mais a sua história. A partir de agora você já não é levado por qualquer vento. O inimigo ele não te engana mais, porque o Espírito Santo de Deus ele te esclarece, ele te revela, ele mostra
o caminho. O que os discípulos não esperavam é que esse caminho ia ser um caminho estreito. O que nós, como os discípulos, não entendemos é que não é da nossa forma, como foi falado, não é no nosso tempo, não é na nossa vontade, porque o cabeça da igreja é Jesus, é Ele que vai te levar. Ele vai te levar às águas tranquilas, mas é no tempo dele. Ele vai salvar a tua casa, mas é no tempo dele. Ele vai abrir as portas de vitória sobre você, mas você deve aguardar a sua vontade. E muitos têm recuado porque não quer esperar esse tempo, Nathalie. Porque o tempo de fato, para você receber a promessa de Deus sobre a sua vida, repousando sobre a sua vida, é muito difícil. Porque nós passamos por caminhos que, na verdade, nós não gostaríamos de passar. E os discípulos estão tristes. Jesus assim dá a ordem para ele através das mulheres, ou fala para eles ir para determinado lugar. E a Bíblia relata que eles vão tristes, cabisbaixos. E Jesus ele vai, se revela para os seus discípulos e vai dizer para eles o que está aqui nesse capítulo de número 28, né? A partir do versículo 16, que eles vão até a Galileia, no versículo 16, e vão para um monte que Jesus já tinha os designado, ou seja, Jesus tinha os ordenado: vão para lá que eu estou chegando. Vão para lá porque eu estou indo ao encontro de vocês. E aí eles vão, e quando eles olham e veem Jesus, a Bíblia fala que eles se prostram e adoram. Eles ficam felizes, eles ficam alegres. Olha, Jesus está conosco novamente. E Jesus vai revelar para eles que a partir daquele momento a caminhada agora ia ter que acontecer, e acontecer pela fé. Eles não poderiam mais ver Jesus pessoalmente, mas a cada passo que eles dessem, a presença de Jesus através do Espírito Santo ia mover a vida deles. E eles precisavam agora crer através da fé. Aleluias. Oh, aleluia. E Jesus olha para eles e fala: olha, não se preocupem, porque tudo que vou mandar vocês fazer sobre a minha ordem vai acontecer. Quando vocês levantarem a mão de vocês com autoridade, expulsando o demônio, eles não vão suportar a minha autoridade que está na vida de vocês. Oh, aleluia. Os discípulos ficaram pasmos. Eles falaram: olha, daí Jesus vai dizer, sabe por quê? Porque depois que eu cumpri a minha missão, a palavra que estava para se cumprir sobre a minha vida se cumpriu. E Jesus fala para eles: olha, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Sabe o que Jesus estava dizendo naquele momento? Para os seus discípulos, está dizendo para nós aqui nesta noite. Porque eu relutei um pouco em pregar sobre esta palavra, porque eu queria mais conteúdo. Mas eu falei: Jesus, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas eu quero te dizer uma coisa: sabe o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Não tem nada que eu não possa fazer em favor da vida de vocês, daqueles que me servem. Tudo que eu precisar fazer na sua vida, eu posso fazer, porque eu tenho autoridade. O meu Pai me deu autoridade, e eu estou entregando essa autoridade para vocês. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para a sua vida, e o que você tem feito com esta promessa, porque muitas vezes você está como aqueles discípulos, ou eu estou achando: é muita coisa, é muita areia para o meu caminhão, como tem um ditado que fala. Não é possível, alguma coisa aconteceu, tem muito exagero nessa promessa. Mas deixa eu te dizer, se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque toda a autoridade foi entregue a Ele, todo o poder está nas mãos dele. Talvez você olhe para a circunstância e fala: Deus, essa promessa que tu me fez é muito difícil, porque eu olho para a circunstância e parece que está muito difícil para se cumprir. Mas Jesus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Promessa que foi dada. Eu estava lendo aqui no livro de Daniel, e eu gostaria que você acompanhasse junto comigo. Essa promessa foi dada a uma visão.
a esse profeta messiânico, né, chamado Daniel. Abra aí no livro de Daniel, por gentileza, no capítulo 7, e o versículo 13 e 14, para você ver quando Deus, Ele libera uma palavra profética na boca de um profeta. Pode se passar 50 anos, pode se passar 100 anos. Nesse caso aí passaram 700 anos mais ou menos. O profeta Daniel tem uma visão da parte de Deus e vai dizer assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiram-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O próximo versículo: e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Essa é a promessa que repousa sobre o nosso Jesus, a qual você serve. Já se passaram mais de 2000 anos, e essa palavra se cumpre até o dia de hoje, porque esse reino não vai ser destruído. Muitos já se levantaram para tentar barrar desde o começo, desde quando Jesus nasceu. O inimigo tentou já barrar esse ministério, essa chamada. Mas quando Deus, Ele levanta uma palavra sobre a vida de alguém, e nesse caso foi sobre a vida do seu filho, que todo o poder seria entregue a ele. De fato, esse poder foi entregue. E nesse nome, no nome de Jesus, nós ministramos sobre a vida de vocês que o inimigo não tem vez. Ele não vai ter autoridade para poder tocar os teus. Ele não vai ter autoridade para poder tocar em você. Porque o sangue de Jesus Cristo, Ele cobre com todo o mal neste dia de hoje. Você está protegido pelo sangue de Jesus. Muito tem tentado o inimigo sobre a tua casa, sobre a tua família, tentando deturpar a sua fé, te tirar a tua fé, fazer você recuar, e você tem sido resistente. E o Espírito Santo manda te dizer hoje que o poder está nas mãos dele, e ele vai quebrar as armadilhas de Satanás. O inimigo não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Os teus filhos pertencem ao Senhor Jesus. Teu esposo ou a tua esposa, elas pertencem ao Senhor Jesus. Você pertence ao Senhor Jesus. O teu casamento pertence ao Senhor Jesus. O inimigo não vai destruir se você confiar no Senhor, porque todo o poder está nas mãos dele. Oh, Labachura Bacandara. Oh, Labachura Bacaiaçura Barras. Talvez você esteja como aqueles discípulos ali preocupados, né? Estavam preocupados, e agora parece que aquilo que a gente estava esperando acontecer não aconteceu. E Jesus mandou falar para eles: olha, fiquem tranquilos, porque tudo que estava para acontecer, aconteceu nos mínimos detalhes. Eu vim para morrer, para que outros tivessem vida. E hoje você está aqui porque Jesus morreu na cruz. Você crê que a sua casa pertence ao Senhor Jesus? Você crê que lá reina o Espírito Santo de Deus?